Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast De Volta ao Básico, em parceria com a Horizonte Studios. Eu sou Silvana Fioravante e hoje eu tenho o grande prazer de entrevistar o Dr. Leonardo Poli, o Léo. Léo foi muito importante, né? Me acompanhou muito aí num momento bem difícil, que eu tive câncer de mama, eu já estou ótima e tudo, mas ele sempre me acompanhou, continua me acompanhando, e além disso é um amigo, é uma pessoa especial. Então, Léo, que bom estar com você aqui, né? Obrigada por aceitar o convite de conversar aqui no nosso podcast, e vamos bater um papo, né? Vamos sim. Isso aí. Léo, me conta pra turma aí, né? Eu te conheço bem, né? Conta pra turma aí, quem é você? Quem é o Leonardo Poli? Bom, inicialmente, muito obrigado por poder, né, me trazer de volta ao básico. Acho que isso é muito importante pra gente como ser humano, né? E é importante a gente, em várias fases da vida, voltar ao seu básico e voltar à sua cerne para entender uma série de questões referente a isso. Eu sou nascido em Belo Horizonte, mas praticamente cresci minha vida toda em Joinville. Uhum. E quando saí de Joinville para estudar, fazer a faculdade de medicina, eu acabei saindo, fiz minha formação toda em residência no Rio Grande do Sul e depois acabei indo para São Paulo e consegui na época uma bolsa, isso em entre 2000 e 2010 eu consegui uma bolsa ali para fazer uma coisa que a gente chama de fellow. Então eu fui fazer um fellow num centro de referência de câncer nos Estados Unidos, que é o Fox Chase, que fica na Filadélfia. Uhum. E por acaso a minha bolsa de entrada lá foi câncer de mama, dentro da radio-oncologia ou radioterapia, né? Sim. E isso, assim, desde cedo me trouxe muita possibilidade, né? Eu tive o prazer de poder fazer o intercâmbio no segundo grau e isso me abriu a cabeça para o mundo, né? Isso me abriu uma possibilidade de aprender a lidar com as pessoas, falar e conhecer essas dinâmicas todas do ser humano e me intrigou muito sempre e buscar novas respostas e novos projetos e assim por diante. Porque você está sempre se atualizando, né, Léo? Como é que você consegue? De que fontes você toma essa água aí para se atualizar tanto? Eu costumo dizer, né, que a gente está atualizando continuamente. Na medicina não tem como, né? E hoje a gente tem um especialista do especialista do especialista. Tem um especialista do dedo, da unha, do pé direito, por exemplo. Se bobear, vai ter o da mama direita. E aí sim separar, né? Então a gente acabou se especializando muito nisso. E você aprende com o tempo a separar o joio do trigo, o que é importante, o que não é. Porque no começo, assim, da pós-formação, você vai a tudo, né? Você quer ir em todos os congressos, quer ir em todos os eventos. E com o passar do tempo, você começa a ser um pouco mais seletivo e vai no que realmente importa para o seu interesse na sua prática clínica, né? Eu costumo dizer que a gente é uma joia em polimento, né? Então, no começo, realmente, a gente está muito bruto e acaba sendo polido por diversas formas, né? Para diversos eventos, congressos e assim por diante. E com o passar do tempo, você começa a buscar um pouco mais de conhecimento específico de algumas áreas, né? Eu acabei me dedicando mais, né, à área de radioterapia de alta tecnologia. Hoje a gente trabalha muito com isso, né? E Joinville é abençoado, por isso que a gente oferece isso Joinville, de graça. Jaraguá, Chapecó, Joaçaba e Porto União também. De vez em quando ele está em Joinville. É sempre uma correria. E, Léo, e qual que é a tua visão dessa coisa de, né, o especialista do especialista do especialista, né? A gente brincou, né? A unha direita, não sei o quê, né? Versus olhar para o teu paciente, assim, como um todo. Porque, né, a gente sabe que, quer dizer, quem sou eu, né? Mas o que acontece no todo, às vezes, vai afetar a unha direita, né? Sim. Como é que é isso? Assim, como é que você vê isso? Eu gosto muito, assim, de ver o paciente como um todo, né? Assim, existem muitas linhas, né, que hoje avaliam o paciente como um ser total, né? A própria Cecily Saunders, que foi uma das precursoras do cuidado paliativo no mundo, falava em ser total, né? A gente ser um ser complexo e tudo. Não é uma doença, não é um diagnóstico, né? Por trás disso tudo existe uma vida, existe uma família, existe uma vida social. Coisas que acontecem, né? Coisas boas, coisas não boas, né? Exato. Que vão deixando marcas, assim, né? Vão deixando, e aí o tratamento, e o que você vai oferecer para aquela pessoa naquele momento é o diferencial disso tudo, né? Você pode tratar ela sempre com respeito, cuidado, carinho e pensar, né? Eu faço uma temáticazinha, uma brincadeira que eu costumo dizer assim, eu trato todo mundo que é meu paciente como se fosse um familiar meu, um pai, uma mãe, um irmão,
né? E aí isso te faz tá sempre com o máximo de atenção naquela situação e sempre cuidando ao máximo para que a gente lide da melhor maneira com o ser humano, né? É isso aí, são pessoas, né? É. E essa coisa da atualização, né? Eu acho que, claro, o médico, meu Deus, precisa estar sempre se atualizando. Mas hoje em dia, quem não se atualiza em qualquer segmento vai ficando para trás. Não é? Porque as coisas estão muito rápidas. É verdade. Com o advento da informática, o advento da teleatendimento, telemedicina, tudo tele, né? Sim. Hoje a gente vê um paciente que está numa mesa lá num outro lado do mundo e um cirurgião nos Estados Unidos operando ele pelo computador com cirurgia robótica. Que coisa louca, né? Hoje ainda parece utópico, né? Uhum. Mas a velocidade das informações e a velocidade da medicina em especial, ela evoluiu muito mais em pouco tempo do que demorou todos esses anos, né? Sim. A gente começou né? O crescimento veio vindo e agora, né? Subiu assim. E aí o acesso à informação é muito grande, o que nos ajuda em muitas situações, mas também às vezes atrapalha, né? Porque a gente não consegue colocar um filtro geral. Então, assim, o ideal é que a gente sempre busque informação direcionada por um profissional, né? Sim. Eu explico para as mulheres, né? Olha, vocês têm alguma dúvida referente a isso? Ou uma doença de câncer de mama, ou ginecológico, ou alguma outra área específica? Me perguntem o que querem. Hoje a gente tem até acesso a informações para o paciente ler, né? Que é o Patient Guide, que o paciente segue aquilo e ele consegue ter informações filtradas ali para não se assustar. Porque eu vou te dizer que na minha época lá, eu às vezes ia buscar informações por conta própria e assim, aí quase você tem vontade de se jogar da ponte e fala, meu Deus do céu, né? E não é bem assim, né? Ô, Léo, e me conta, você está nos projetos novos aí, curso de medicina, o que é isso aí? Conta para nós. Pois é, Sil. Então, eu sempre gostei muito de dar aula. Na época da residência lá em Porto Alegre, a gente participava de dar aula na faculdade lá onde era a residência. E eu vim para Joinville e vim com esse intuito também de participar nessa área acadêmica. Eu acho que é uma maneira da gente melhorar muito e não ficar só reclamando do que a gente tem, a gente arregaçar as mangas e fazer isso, né? É fácil falar dos outros, não é? É fácil, né? A gente não olhar para o nosso próprio... Sim. Para o nosso próprio local, né? A nossa própria cidade. Então, eu acho que buscar educar e ensinar os mais novos que não têm experiência nesse assunto é muito bom. E é muito produtivo, porque quem vai acabar recebendo isso, eu adoro dizer, né? Quem vai me tratar no futuro vai ser um aluno meu, então eu tenho que ter certeza que ele está bem formado. Boa, né? Boa. E aí a minha meta era voltar para o meio acadêmico, acabei fazendo um mestrado, depois eu fiz um MBA em gestão de saúde em São Paulo, também direcionada já para daí um pouco mais de gestão, mas era uma coisa que a gente sentia muita falta, né, na formação nossa como médico. Sim. A gente tem muito pouco sobre isso, né, Sim, gestão, a gente vê isso direito. Então, assim, o médico ele acaba tendo um pouco de deficiência nesses tópicos e a gente acaba buscando, né, paralelamente. A medicina como profissão ela é muito bonita porque ela te permite fazer absolutamente tudo relacionado ao ser humano, né? Se você gosta de lidar com o ser humano, tem algumas áreas. Se você não quer lidar com contato, tem outras. Se você quer trabalhar com gestão, dá para fazer. Então, assim, e é uma profissão que ela é muito, eu gosto de falar para os alunos agora, tivemos uma primeira aula, eu falei para eles, olha, a medicina é um sacerdócio. Vocês têm que entender que isso é uma dedicação exclusiva contínua que vocês vão ter. E muitos dos médicos nem pensam quando vão se aposentar, né? Eu tenho um exemplo na minha família, por exemplo, que o meu pai, eu não consigo imaginar meu pai parando de trabalhar, é médico também. Ele vai adoecer, ele que não ele pai, vai né? o máximo que ele puder e é um prazer, né? Claro. Realmente fazer isso. Então, eu acho que esse é um caminho mesmo. Então já começou o curso de medicina aqui em Joinville? Já começou. Aí, a princípio, eu iria participar eu iria dar aula e me encantei muito com a temática, sistema nosso de ensino, né? Que é um sistema mais diferenciado, através, a gente chama de metodologias ativas, onde o aluno participa muito no seu ensinamento. Legal. Tem uma técnica americana que se chama Problem-Based Learning, que é estudo baseado em problemas, em casos, né? E a gente adaptou todo o nosso sistema a isso, a gente trouxe gente que implantou isso no Brasil, então estamos oferecendo isso. E é um desafio, né? É um desafio, sabe? A gente sempre tem a dinâmica de discutir a formação médica, né? E eu acho que é aquilo que eu comentei já. Eu acho que às vezes a gente tem que arregaçar as mangas e ajudar a resolver os problemas e não só criticar e não fazer parte de uma solução. Maravilha, né? Nossa, e tenho certeza que você vai contribuir um monte para todos esses jovens aí que querem seguir essa carreira, né? E sucesso, né? Sucesso porque é um novo projeto. É um né? novo projeto. Como novo projeto, né? Requer
enfim, tá no começo, né? Sim, Precisa de dedicação para ter sucesso. Que legal, exato, Léo, que legal. E, Léo, assim, o nosso podcast chama-se De Volta ao Básico, por quê? Porque eu vi, assim, sempre eu tenho esse pensamento de que a vida da gente está ficando tão maluca que a gente está esquecendo de algumas coisas essenciais, simples, importantes, e que de fato fazem a diferença, que de fato, né, eu trabalho muito com felicidade e bem-estar também, que trazem felicidade e bem-estar. E aí, como é que você vê a tua profissão, a medicina em si, resgatando coisas do básico, sabe? Resgatando coisas que são importantes. Não sei se é a prevenção, não sei se é o cuidado, o autocuidado. Como é que... Você vê algum link aí? O grande problema da medicina é que a gente trata já o que já aconteceu, né? A gente trata a doença, né? Então, sem dúvida nenhuma, voltar ao básico é a gente investir em profilaxia, né? A gente investir em prevenção, investir em cuidado da saúde antes de dar o problema, né? E nisso até a gente entende muito na teoria, mas faz muito pouco na prática, né? Sim. Eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando isso. Verdade. Mas é importante se cuidar, buscar, porque assim, inclusive na área de oncologia, né, que é a área que eu atuo, a gente vendo diagnósticos mais precoces nas pessoas que se cuidam, que fazem seus exames, né, e tanto homens, mulheres, crianças e idosos, a gente vê isso, que eles apresentam doenças mais iniciais. É mais fácil cuidar, né? É mais fácil tratar, mais fácil curar, né? Quanto mais eu sou um exemplo desse, né? Porque para mim foi né? exame de rotina, né? Que eu descobri. Eu costumo falar, sabe, Sil, que a gente não pode ser um ponto na vida da pessoa quando faz um tratamento, né? A gente tem que ser um ponto e vírgula. Sim. Que você só dá uma pausa, resolve esse problema e sua vida continua, né? Sim. Você não pode parar a vida toda por causa disso. Então isso é muito importante, a gente, inclusive como profissional da saúde, ajudar o nosso paciente a passar por isso. Outro fato que é importante é o fato de atenção básica, né? Joinville é uma referência em cuidado de saúde básico, a gente tem aí inúmeros postos de saúde, então a população tem acesso e tem se buscado muito isso. A gente que está no final da linha de cuidado, né, que é o acesso terciário, que é a área mais especializada, a gente vê que tem muito paciente... Então lá no cuidado dos pacientes mesmo, né? Que a gente já cuida da doença, né? Quando a gente está nessa fase do cuidado da doença, que é mais específico, a gente vê que se tivesse sido investido, o próprio paciente buscado um pouco mais de cuidado, né? Eu sempre pego no pé das mulheres, você já fez o Papa Nicolau, você está fazendo a mamografia, os homens muito, né? Câncer de próstata é o câncer mais comum no homem, né? Então ele tem feito os cuidados. E tem um monte de ainda preconceito, né? Pior é ter câncer e estar num estágio que é difícil de cuidar, né? De tratar. Exato. Então o mínimo que ele faça para buscar isso aí, conscientização, é importante, tanto ele. As mulheres eu já vejo que se cuidam bastante, assim, já tem uma rotina de cuidar muito, né? O homem em si é mais difícil por certas questões, né? Sim. Principalmente que você falou, né? A preocupação é o exame do toque, mas não estou aqui para questionar o toque ou não questionar, mas eu acho que isso vale o homem discutir com o seu médico se o seu caso precisa, não precisa, claro, assim por diante, claro. né? E não criar um medo, uma barreira para não ir, Porque né? para nós também, ir ao gineco, etc., não é nada agradável, né? Mas é aquela coisa, né? Vamos lá, porque melhor ir ao gineco, fazer mamografia, etc., e descobrir coisas eventualmente no começo do que depois, né? Exato, então, enfim, né? E outra coisa, se eu só ia fazer um parênteses, né? Mantendo-no de volta ao básico, que é essa questão que mesmo a gente evoluindo no ponto de vista tecnológico, informática, telemedicina, mas o fato, e é uma preocupação que os alunos e os pais dos alunos têm sempre, me perguntam, é o fato de que a gente não pode perder a humanidade. A gente não pode perder a humanização, quero dizer. Né? O toque, o carinho, a atenção, ouvir, sentar e ouvir, olhar nos olhos do teu paciente, isso não tem preço. Você sabe que eu estudo muito felicidade, essas coisas, e as Blue Zones, onde tem as pessoas, os centenários, né? Sim. Uma das coisas que mantém as pessoas vivas por mais tempo é estar em sociedade, ter pessoas que se importam com eles, é o fim. Ou seja, né? É o carinho, é a humanidade, como você falou, humanização, sei lá, como você colocou, né? É super importante, né? Então, eu acho que toda essa tecnologia, em todos os segmentos, eu penso isso, está aí para nos ajudar. Mas a gente continua sendo homem, mulher, pessoas que precisam de carinho, que precisam de cuidado, enfim, né? Mas Ô, Léo, e assim, né? Quando eu falo, né, de felicidade e bem-estar, sempre tem dois pilares, perdão. Prazer
e propósito. Uhum. E eu, como olhando a medicina, olhando os médicos de fora, eu falo assim, que baita propósito que os médicos têm, né? Poxa, cuidar de vidas, né? É um propósito que não precisa nem ser explicado, tá fácil, né? De a gente entender, né? Mas e o prazer, né? Como é que é para vocês essa felicidade, prazer, propósito? E aí, infelizmente, vocês também lidam com coisas difíceis, porque nem todo mundo vocês, infelizmente, conseguem curar e tudo mais. Como é que é isso tudo, assim? Porque eu acho que tem que ter um preparo emocional forte também, né? Me conta um pouquinho aí teu dia a dia em relação a isso. É difícil, às vezes, a gente até correlacionar, né? Como é que você vai tirar a felicidade de uma situação tão triste, muitas vezes muito difícil, né? Sim. Você cria propósitos, como você falou, né? E eu sempre levei muito em consideração o propósito. Primeiro, quando você não puder fazer nada, você ainda pode ajudar, pode dar um ombro amigo, pode conversar. Então, nunca é nada, né? Sim. A gente sempre pode oferecer muita coisa. Hoje eu sou feliz fazendo o que eu faço, né? Porque eu acho que, mesmo nas situações mais difíceis, a gente consegue tirar situações positivas para fazer o melhor para as pessoas, né? Eu não escondo isso, eu tenho pacientes que são amigos. Sim. E ficaram amigos mesmo depois da doença. E pacientes que ficaram amigos ainda com a doença. Então, a gente acaba participando do processo e sofre também depois num certo ponto, né? Como um amigo também. Então, claro, existem várias linhas dentro da medicina e eu optei seguir essa, onde a gente... como se diz, os americanos dizem, né? All in, né? Tudo embutido. Porque eu acho que você se oferecer só por metade, eu não consigo participar dessa maneira. Mas, claro, eu, como mesmo a gente estava falando, eu fui buscar a formação nisso, né? Quando eu me formei na área de radio-oncologia, oncologia e depois, né? A radioterapia em si, que é a minha área de trabalho, eu fui buscar formação extra. Então, quando eu voltei para cá, que daí, como eu era o mais novo do grupo e sempre gostava de pediátrico, eu acabei ficando com a radioterapia pediátrica. Olha. Que aí a gente lida com as crianças que têm câncer e precisam da radioterapia. Então, pesado, né? São momentos muito difíceis, né? Nossa, imagina. Mas, ao mesmo tempo, assim, são momentos de muita vitória também para os familiares dos pacientes, porque envolve muito. E a fase da criança não é uma fase que a gente espera ter esse tipo de doença, né? E Joinville é referência. Joinville tem um hospital infantil aqui fantástico. O Dr. Gilberto, que é oncologista pediátrico aqui também, faz um trabalho magnífico. E trabalhando em conjunto dessa maneira é muito positivo lidar com isso. Então, aonde achar, né? E aí você vai se buscando e vai criando mecanismos de lidar com essas situações e tentar achar, mesmo nas situações mais difíceis, que o que você fez foi importante para a família, né? Interessante isso. E daí eu adorei a tua fala, assim, eu não consigo não trabalhar por inteiro, né? Não estar inteiro. E eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Porque quando você está inteiro, você vai dar o seu melhor. O melhor que você pode dar, né? Mas, agora, às vezes tem coisas que a gente não consegue resolver, né? Mas você vai dormir tranquilo. Não é? E quando tem vitória, né? Que vitória, né? Nossa Senhora, né? É sempre assim, muito bom, né? É muito bom. Que realização, né? Conseguir realmente ajudar alguém, né? Léo, e você, na tua vida como um todo, né? Como é que você consegue trabalhar? Porque eu sei que você trabalha muito, né? Como é que é esse prazer e propósito, né? Sim. Na tua vida pessoal? Sim. Você consegue dar conta de tudo? Assim, eu aprendi mecanismos, né? Eu fui trabalhando para criar esses goals, né? De poder funcionar, e eu sou grato, assim, nós somos uma equipe de radioterapia, então a gente se divide muito nas funções. Como você falou, né, como é que eu posso estar em todos esses lugares? Eu não estou em todos esses lugares não, né? Presencialmente, mas assim, tem um grupo que cuida mais a parte do oeste, né, meio oeste, tá ali, tem a gente que cuida mais aqui da parte do litoral, e assim, um grupo muito coeso, que funciona muito bem, né, e a gente consegue trabalhar isso aí, a gente ajuda muita gente. Grande parte dos nossos atendimentos são sistema público de saúde, a gente tem bastante paciente do SUS, e estamos em vários serviços SUS de radioterapia em Santa Catarina e aumentando, assim. Então, quer dizer que alguma coisa está funcionando, né? Com certeza, é uma receita de sucesso, assim. Não, vocês são um sucesso. Eu sei disso. Mas eu agradeço, né? Mas eu sempre digo, assim, que é importante você entender que você é uma peça, né? Tanto que eu falo no próprio tratamento oncológico.
você pensar que um tratamento oncológico é uma correia de uma bicicleta, você é só um elo. Não mais importante que o elo seguinte, nem que o anterior. Nem que o anterior. E aí isso, você divide função de equipe, né? Você divide... Nós temos aí uma série de funções dentro do nosso tratamento oncológico, da radioterapia. E muitas vezes também, junto com o pessoal da oncologia, que faz a parte de químio, oncologia clínica e a cirurgia oncológica, de uma maneira geral. Uma cadeia mesmo, então ela né? tem que funcionar muito fluida e muito dinâmica para que isso aconteça. Em Joinville, né, o nosso sistema funciona muito bem. As 3 partes se conversam muito bem e o paciente sempre ganha com isso. Ótimo. Então, nós temos aí, como a maior cidade do estado, né, temos um grande volume de toda uma região nós somos um hub, assim, né? Joinville acaba sendo um hub de saúde, hoje é uma referência estadual em todas as áreas de maneira geral. Olha aí, ó. Né? Somos aí referência no Brasil em várias áreas, né? A nossa, por exemplo, da radioterapia, a gente tem eu tenho um projeto junto com uma empresa para a gente disseminar o que funciona aqui para a América Latina. Então a ideia é a gente criar propostas do que funcione tanto para a América Latina como o Brasil. Hoje a gente não tem mais fila em radioterapia. Olha só isso, né? E a gente às vezes reclama da saúde, né? Fala, né? É tão fácil falar mal, né? Mas olha aqui quanta coisa boa que tem na nossa cidade, né? Joinville, aqui, né? Então, ou no nosso estado, né? E temos vários exemplos de sucesso, né? Aí vai várias especialidades, neuro, ortopedia, trauma, e por aí vai, assim por diante. É muito bacana o que a gente consegue oferecer em Joinville. Eu tenho muito orgulho de fazer parte, né, disso e poder ajudar cada vez mais, contribuir e crescer junto com esse projeto todo aí. Que legal. Léo, a gente podia ficar conversando horas, mas enfim, eu te agradeço demais, né? Agradeço a tua disponibilidade no meio de tudo isso que você faz, ainda achar um tempinho para vir conversar aqui com a gente no De Volta ao Básico. E te desejo sucesso na universidade, aí, no curso de medicina, em todos esses outros projetos teus aí, que eu sei que você nunca para, né? Que continue, né? Que continue, porque você está sempre ajudando muita gente, né? Obrigado. E isso é felicidade, ajudar os outros e conseguir estar inteiro, né? A gente fala tanto assim, né? O mundo está tão ansioso, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, quer dizer, a gente não está inteiro nas coisas, a gente está fazendo tudo, faz uma coisa aqui pensando no que vai fazer depois, etc. Então, eu achei demais isso que você falou, que você tá inteiro, né? Então, se todo mundo tivesse inteiro, seja lá no que fizesse, acho que o mundo seria, de verdade, o mundo seria melhor. Mas a gente faz o nosso pouquinho que dá, né? A nossa contribuição, não é? Eu agradeço, Sil, porque assim, eu acho que esse é um tema fantástico. Acho que eu só ter o privilégio de poder dividir a minha história, né, com todo mundo frente a isso já é fantástico. Agradecer a minha equipe, sem dúvida nenhuma, a minha família, que assim como você falou, é mesmo corrido, mas assim, ainda bem que eu consigo, mas eu aprendi uma coisa que é o segredo aqui de Volta ao Básico, é a gente não ter quantidade e sim qualidade. É isso aí. Então você ter qualidade do seu trabalho, qualidade da sua relação com a família, às vezes é mais do que você ficar várias horas, mas as horas que você fica, elas contam, elas lembram pra gente guardar isso aí. Isso é o que importa, né? É isso aí, a presença, né? Não ficar com a família e ficar no celular, né? Como a gente vê tanto. Hoje em dia é uma moda, né? Não tem moda, muito jeito, é isso né? aí, mas que bom. Então, Léo, é isso aí. Pessoal, eu acho que se tem uma coisa que a gente pode levar, né, dessa história cuide-se e a presença, né? E, enfim, inspirem-se aí nesse exemplo de profissional, de pessoa e vamos adiante. Esse foi mais um episódio do podcast De Volta ao Básico com Leonardo Poli.